Diga comigo, tempos difíceis. Palavra desta noite, tempos difíceis. E a palavra diz assim, já está ali? Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quando são os últimos dias? Entre a primeira chegada de Jesus até a segunda. Esses são os últimos dias. Nós não sabemos quando ele voltará. Então, para o apóstolo Paulo, entre a ressurreição dele, a morte, a ressurreição e a segunda vinda, são os últimos dias. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. O apóstolo Paulo, na prisão, ele estava lá, largado na prisão. Muitos que começaram com ele, abandonaram ele. E ele estava treinando Timóteo, que era um jovem, para continuar a obra. O apóstolo Paulo sabia que estava próximo o dia de Deus, de Senhor Jesus, recolher ele. Ele sabia que logo ele morreria. Então ele começou a falar: olha, Timóteo, nos últimos dias nós teremos muitas dificuldades. Os homens vão se amar a si mesmos, serão mais gananciosos. Enfim, ele começou a falar e dar os adjetivos negativos que nós teríamos. Nós, como homens, como mulheres. Mas ele te escolheu. E aí ele vem restaurando eu e você. Muitos desses adjetivos negativos nós já tivemos e podemos até ter ainda. Porque Paulo, ele traz uma verdade de humanidade, que muitos hoje estão pregando tudo errado, irmãos. Pregam que você tem que ser um santo. Você não é santo. Você é um ser humano. Você tem falhas. Quando eu digo você, eu digo nós. Temos falhas. E o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo que isso aconteceria. E aí você vai entender por que ele falou isso. Porque ele fala, no versículo 5, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Hoje nós vivemos uma época que muitos que estão em cima do altar, ou que estão pregando, têm uma aparência de piedade, mas que negam a Jesus, negam a palavra de Deus, negam as missões, negam o evangelismo, negam aqueles que passam fome, negam aqueles que precisam de água, negam aqueles que precisam de um abraço. Tem carinha de piedade, mas o que ele está querendo? Ele está querendo hoje fama. Ele quer likes na internet, ele quer milhões de seguidores, ele quer fazer show gospel, mas ele não está nem aí com o povo. E o povo também não está nem aí com Jesus. O povo também quer festa. É muito gostoso ir em festa. Quem não gosta de uma festinha? Porém, essa festa não leva a Cristo. Infelizmente, a notícia é essa. Você faz um showzão lá, mas o que está sendo pregado ali? Está sendo pregado ali o quê? Prosperidade? Que você vai vir para a igreja, vai mudar a tua vida para melhor, você vai ganhar carro, vai ganhar casa, que você vai ficar abençoado. É o que o Paulo está falando aqui. A aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Negando o real poder de Jesus. Porque Jesus veio para me transformar e para transformar você. Agora versículo 6 até o 9. Agora começa a ficar estreito. Ele fala assim: porque são pessoas assim
que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, homens também, sobrecarregados de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo mais, jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Jesus quer que a gente conheça a verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Ele está citando o Velho Testamento, porque Moisés pregava a verdade, mas tinham homens e mulheres que iam contra a palavra de Moisés. Esses também se opõem à verdade. Toda pregação que você ouvir que se opõe à verdade é a pregação que agrada o teu ouvido. Hoje é a realidade. As pessoas querem ouvir morango com chantilly. Mas não foi isso que Jesus trouxe para a gente. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a semelhança, versículo 8 ainda, de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Ai. Então tem muitas pessoas que seguem homens e mulheres que são reprovados na fé. Ou seja, a palavra dele não sobe. Porque não tem nada a ver com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem a verdade nós não somos livres. Mente corrompida. Aí ele fala, contudo não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Se você tem a verdade nos teus olhos, imediatamente você detecta que aquilo é uma mentira. Se você tem verdadeiramente Jesus no teu coração, se você verdadeiramente foi chamado para a glória de Deus, para a obra de Deus, quando o homem abre a boca, imediatamente você detecta, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Mas isso vai se manifestar para aqueles que têm um coração voltado para o Salvador. Se você busca em Deus, se você busca na tua vida a presença dEle, você não vai ser enganado. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos teriam aparência de anjos para enganar os escolhidos. Porque os escolhidos não têm buscado a palavra de Deus, não têm buscado a presença de Deus. Então, quando você não lê Bíblia, quando você não busca entendimento e conhecimento da palavra, você é facilmente roubado. Porque tudo que fala, você crê. E Paulo está falando, olha, é difícil isso. Porque da mesma maneira que nós temos dificuldade hoje, Paulo também tinha. Eles foram aonde? Nas mulheres ricas. Eles foram, por que eles foram nas mulheres ricas? Porque estavam interessados na riqueza das mulheres. Então eles foram lá pregar contra Paulo. Por quê? Porque Paulo ia preso por pregar o evangelho. De novo preso. Muitos ficaram com medo de ficar andando com Paulo. Por quê? A minha reputação vai por água abaixo. Eu estou andando com Paulo. Paulo está preso. Ele foi preso de novo. Mas por que ele foi preso? Muitos dizem que querem Cristo. Mas a maioria quer o benefício de Cristo. Mas não a dor sacrificial de servir a Cristo. Aí a partir do versículo 10, ele diz assim, aí ele começa a exortar Timóteo, ele começa a ensinar Timóteo. Ele fala assim, ó, tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia,
procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Pronto, aqui vamos parar um pouquinho. Presta atenção. Toda teologia que fugir disso, você foge dela. Porque não tem nada a ver com Deus. Primeira coisa, procedimento. O que é procedimento? Organização. Todo lugar que você for que não tiver organização, foge. Porque Jesus não habita no meio de bagunça. Não habita, é impossível. Isso é impossível. Jesus não habita na bagunça. Você vai no escritório, você vai na casa de alguém, você vai em qualquer lugar. Se tiver bagunçado, você fala: querido, querida, arruma essa casa, porque Jesus não habita nesse lugar. Ele não habita, gente. Se você não tiver organização na igreja, você vai visitar uma igreja, qualquer lugar. Se você não vê um procedimento, cai fora. Se você não vê uma organização, quem é pastor, quem é diácono, quem é evangelista, a organização do culto, Deus dá uma direção para essa igreja, Deus dá outra direção para outra igreja, mas está no procedimento, numa organização. Você sabe para onde você está indo. Então a primeira coisa, procedimento, propósito. Ai meu Deus, foi o que eu preguei domingo. A igreja tem um propósito? Não. Então, foge. Porque tudo tem que ter um propósito. Você tem que ter um propósito. Fé. Como é que Deus trabalha fé na igreja? Dando problema para resolver. Você acha que fé é o quê? Quando você ora a Deus, a Bíblia diz, se você não tem fé, peça a Deus que Ele vai aumentar a tua fé. Como é que Ele aumenta a tua fé? Dando problema para você crer e resolver. Quantos problemas você iniciou 2024 achando que não ia resolver, mas pela fé você resolveu? Fé. A igreja tem que ter fé, a igreja tem que ter oração, a igreja tem que ter clamor, a igreja tem que buscar a presença de Deus. Igreja que não tem oração, que não tem escola bíblica, não é igreja. É um amontoado de gente. Paciência. A igreja, quando eu digo igreja, somos nós, eclesia, o corpo. Nós temos que ter paciência para receber as nossas vitórias, para receber as nossas bênçãos. A gente tem que esperar em Cristo. Não adianta a gente querer as coisas do dia para a noite, que não vai vir do dia para a noite. Ah, não, eu peço oração para o pastor Nelson, demorou. Não, vou pedir para o pastor Rubinei, não, vou pedir para o pastor Lucas, porque está fraco esse pessoal aí. Vou pedir para não sei quem. Vou pedir para o pastor Alvo, lá na casa do pastor Alvo, porque acho que o pastor Alvo está cheio do poder. Paciência. Nós temos que ter paciência. Amor. Tem que ter amor. O que é o trabalho no Paquistão? Basicamente, o trabalho no Paquistão é um trabalho de amor. Só isso, é um trabalho de amor. Porque a gente está investindo em algo que a gente nem sabe quem é, de onde vem, para onde vai. Amor. E o último, perseverança. Então repete comigo. Procedimento. Está fraco. Procedimento. Propósitos. Fé. Paciência. Amor. Perseverança. Está aí o que a gente precisa. Então, na igreja, na eclesia, tem pessoas que têm facilidade no procedimento. Por exemplo, posso dar um exemplo. O pastor Rubinei, ele tem uma facilidade muito grande de organização. Presta atenção, é o corpo de Cristo. É o procedimento. Vai fazer um encontro de homens, daqui a pouco nós vamos orar. É tudo organizado, irmão. Tudo arrumadinho. Como nas mulheres também tem. É o corpo. Propósitos. Tem que vir do pastor, presidente da igreja. O propósito da igreja.
Fé. O pastor tem que ensinar o povo a ter fé. Paciência. Aqui, paciência. A pastora Lu, uma pessoa muito paciente. A cara dela. Alguém é paciente na igreja. Porque é mais difícil, né? A Meg, paciente. Muito paciente, muito zen. Amor. Irmãos que têm amor. Você vê, irmãos que têm amor. E perseverança. Espera em Deus. Espera em Deus. Versículo 11. Observado minhas perseguições e aflições que sofri. Aí ele começa a dar o testemunho dele. Eu sofri perseguições em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Eu te pergunto hoje aqui, meu querido, minha querida, minha benção, como diz a pastora, meu povo bonito e cheiroso, quantas perseguições você já teve? E quantas você tem ainda? Na quarta-feira de manhã nós fizemos a oração dos perseguidores. Tem uns perseguidores aí que vão cair. Quantas perseguições nós temos? Quando você diz que é cristão, você vai ter perseguição. O cristão de verdade é tudo mais difícil, irmãos. Está tudo certo para fechar o contrato, para assinar. Daqui a pouco alguma coisa acontece. A misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia da minha vida. Não, porque o cara quebrou o pé. Ai, meu Deus. Tá lá, você está indo para assinar o negócio. Ih, capotou o carro do cara. É só Jesus da causa, igreja. Mas Deus te dá a benção. Só que aí é todo o trabalho, fé, paciência, procedimento. Você fala, misericórdia, Jesus. Isso é o cristão de verdade. Você sai. O cristão de verdade, sabe por que o cristão de verdade faz assim, ó? Para sair das flechadas. É flechada de um lado, é flechada do outro. Misericórdia. Me esconde, Jesus. Mas Deus te livra de todas. Aí versículo 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Está aqui, irmãos. Então assim, eu não estou falando da minha boca. Eu estou falando de Paulão, Paulinho, Paulo lindo de Jesus. O homem de Deus que perseguiu os cristãos. Homem usado por Deus, apóstolo de verdade. Ele está falando ali, ó. Se você quer viver piedosamente, se você é um homem ou uma mulher de Deus, vai ter perseguição. Porque o inimigo vai querer parar você. Está tudo bem na casa. Oh, bem, oh, amor. Ai, maravilha. I love you. Ai, vamos passear, vamos para o shopping, não sei o quê. Aí chega no shopping, o cara está firme com a esposa, passa uma tribulada do inferno com aquela mini saia. E o irmão dá uma olhadinha na loja, não está olhando para a moça. Mas o cara acha que está olhando, aí a mulher acha que está olhando para a moça. Aí começa aquela confusão, chega em casa, aquela briga. Ou vice-versa. Eu estou falando brincando assim, porque são várias perseguições. Às vezes, no trânsito. Irmão, você tem que ficar ligado, porque o inimigo ele tenta colocar algum tipo de cisco no teu olho, para tirar você da paz. Lá na escola. Irmãos, eu oro pelas professoras. Quer dizer, professor tem que receber um anjo de Deus. Porque é muito difícil. Porque os pais jogam o filho lá e querem que você eduque o filho. Mas na verdade o pai tem que educar o filho. Lá na escola, você está indo lá para ser alfabetizado. Aqui nós temos donos de escola, professores, eles falam melhor que eu sobre isso. É difícil. E aí, as pessoas vão te acusar. Mas a culpa é dela, mas ela quer te acusar, ainda mais se você é cristão. Por quê? Porque quer acusar a pessoa que é de Deus. Então eu vou ler de novo com calma, versículo 12. Está ali, ó. De fato, todas as pessoas, não é uma ou outra não, olha só. Todas as pessoas que almejam viver piedosamente, ou seja, em Cristo, serão perseguidas. Aí vem o cara e fala assim, vem para a minha igreja que vai ser uma bênção. É porque Jesus não está lá.
Se o cara falar para você, ó, vem para a minha igreja, porque tudo vai acontecer para você, tudo vai dar certo. Ah, então você sai fora, porque lá Jesus não habita. Porque a tua bênção vai vir, você vai ter perseguição, você vai ter luta, mas você vai ser mais que vencedor. Por isso é que a Bíblia diz que nós vamos ser mais que vencedor. Porque você vai conviver com gente do mal. Dias difíceis. Você vai conviver com gente que não presta. Você vai conviver com gente que quer te atrapalhar. Você já percebeu como está aumentando a quantidade de golpista? Você não pode confiar mais em ninguém. No banco, na internet. Sabe por quê? Porque os dias são difíceis. Os dias são maus. As pessoas são ruins. São enganadores. 13. Agora ele fala dos perversos, né, pastor Álvaro? Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso é interessante. Todo mundo que engana é enganado. Porque você plantou, você vai colher. Todo ladrão não tem vida, não termina bem. Aí ele fala assim: tu, no entanto, permanece no ensino. Olha só, eu ministrei na tua vida, viu, Timóteo? Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Timóteo, é o seguinte, fica na palavra. Você aprendeu comigo, eu aprendi com ele. Fica na palavra, porque tudo vai bem para você. Vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas o Senhor vai te dar a vitória. Agora ele fala assim, ó. Agora ele falou do ministério infantil. Olha o ministério infantil na parada. Você que é do ministério infantil, presta atenção nisso. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Falando do ministério Sementinha. Aqui ele lembrava do ministério Sementinha já. E dos ministérios infantis de várias igrejas, que glória a Deus tem por aí. São vários Timóteozinhos que você está formando. Vários Timóteozinhos, que nem o pastor Rubinei orou aqui. É o futuro da igreja. São os Timóteos, as Timóteas. Tem Timóteas? Não sei se tem. Né? O apóstolo falou para ele, desde criança. Por isso, você que é mãe, você que é pai, está assistindo esse culto, coloca o teu filho urgente na igreja. Ensina ele no caminho que deve andar. Por intermédio da fé em Cristo Jesus. Aí, ele fala algo que ele sabia que você ia ouvir isso. Ele tinha certeza. O apóstolo Paulo não é brincadeira. Eu tenho certeza que você já ouviu. Se você já ouviu, você vai levantar a mão. Só para eu ter certeza. Você já ouviu a frase? A Bíblia é escrita por homens. Quem já ouviu? Levanta a mão. Aí, ó, o apóstolo Paulo está ensinando. Ó, lá na prisão, na cadeia. Ele falou agora aqui, ó. Quando alguém falar isso para você, taque esse versículo na orelha. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Todo mundo que for contra a escritura está indo contra o próprio Deus. É escrita por homens. É sim, ô orelha seca. Vai falar logo assim. Só que quem inspirou foi o Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que o único pecado que não tem salvação, qual é? É blasfemar contra o Espírito Santo. Quando você blasfema contra a Bíblia, você blasfema contra o próprio Espírito Santo. Porque a Bíblia é a boca do Espírito Santo de Deus. Falou contra. Dificilmente você tem salvação, hein? Porque a Bíblia diz que esse pecado não é perdoado. Toda a escritura, toda,
é inspirada por Deus. Deus está lá. Ele traz a mensagem. Ele trouxe no Velho Testamento para os profetas. E ele renovou depois no Novo Testamento para os outros profetas. Então, para que serve a Bíblia? Para ministrar a verdade. Você quer a verdade? Leia a Bíblia. Se alguém perguntar para você, para que serve a verdade? Para que serve a Bíblia? Vamos lá em 2 Timóteo 3,16. Lá ensina para que serve a Bíblia. A Bíblia serve para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Você só consegue lutar contra o mal através da palavra de Deus. Você só consegue corrigir os seus erros através da palavra de Deus. Você só consegue ensinar a maneira certa de viver através da palavra de Deus. Para que Deus faz isso? Aí chega no último versículo. Para que isso? E o apóstolo Paulo chamou Timóteo e falou: a fim de que todo homem de Deus, mulher de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Não adianta você querer sair, pregar, falar de Jesus, se você não conhece a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos e não conhecem nada da Bíblia. Só fala assim: eu sou evangélico. Hoje nós temos muitos evangélicos não praticantes. Eu sou evangélico. E briga ainda: sou evangélico. O catolicismo está errado, eu sou evangélico. Aí a pessoa pergunta: por quê? Eu sou evangélico. Isso não resolve nada. Você tem que conhecer a palavra. Porque a única maneira de você trazer alguém para Cristo é conhecendo a palavra. Por quê? Porque toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal. Então, se você não conhece a palavra, fique de boca fechada. Calado, lembra do cara da televisão? Calado. Boca fechada. Se você não conhece a palavra, fecha a boca. Porque senão é capaz de você trazer vergonha para o evangelho. Se você conhece a palavra, você não assiste desses vídeos que tem na internet, de YouTube aí, se não assiste, são pouquíssimos. Porque a maioria é heresia. Maioria é heresia. Porque quem prega a verdade lá não é seguido. Você acha que o cara vai querer seguir uma caixinha de paulada? Toma vergonha na tua cara. Venha para Cristo. Você acha que alguém vai colocar curtir lá? Agora você coloca lá: você é maravilhoso, você é a imagem de Deus, você é a última, você é o ouro de Ofir. Aí, 1000 curtidas. Mas não foi isso que Jesus falou para a gente pregar. Esse é o problema. Jesus não falou para a gente pregar que a gente é lindo, maravilhoso. Jesus, ele ensinou que nós temos que pregar uma mensagem cristocêntrica, centrada em Cristo. E quando a gente prega uma mensagem centrada em Cristo, é muito difícil. Porque uma mensagem centrada em Cristo nos faz pensar se nós vamos ou não herdar a salvação. Se nós vamos ou não entrar do céu. E cada um de nós, por isso que o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, cada um de nós tem uma base disso. Cada um de nós pode olhar para a palavra e falar assim: se a palavra inspirada por Deus é proveitosa para ministrar a verdade,
repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Aí você vai começar a entender a palavra de Deus. Você vai começar a viver a palavra de Deus. Você vai começar a buscar a palavra de Deus. Você vai começar a acordar de manhã e falar, eu vou ler a palavra hoje, eu vou ler um versículo hoje. Não precisa querer ler a Bíblia inteira de uma vez. Não, escolha um versículo. Eu vou ler hoje João, eu vou ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, um versículozinho. Você vai ler um versículo, você vai dizer, ó, um versículo eu vou ler. Para que você cresça espiritualmente. Aí você vai falar, poxa, que lindo, que maravilhoso é a obra de Deus na minha vida. Que maravilhoso é estar na presença de Deus. E agora, para os obreiros, o último versículo, para a gente fazer um louvorzinho aí. Eu não vou cantar, mas eu vou colocar lá, vou pedir glória a Deus por isso. 2 Timóteo 2, 15. E 16. Presta atenção que aqui Paulo já ensinava para a gente o que acontecia na igreja. Diz assim: procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e de que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E a 17. A tais palavras se alastrarão como câncer. Entre esses se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Cuidado, muito cuidado com Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto chegam na igreja com aquela cara de piedade, com aquela cara de santidade, aquela cara de coitadinho. Himeneu e Fileto. Vocês conheceram algum, né? Himeneu e Fileto. Aí ele entra na igreja. Himeneu e Fileto. E aí ele começa a fazer o quê? Tirar você da verdade. Começa a colocar você contra o pastor. Começa a colocar você contra o irmão, contra o ciclano, ou com o outro. Himeneu e Fileto. O câncer. Só que esse daí, já sabe, né? Vai queimar lá no quinto dos infernos. Então o apóstolo Paulo já ensinou. Eles se desviaram da verdade. Nesse caso, Himeneu e Fileto, eles estavam proclamando que a ressurreição já tinha acontecido. Mas existem Himeneus e Filetos que usam outros argumentos para tentar tirar a igreja da presença de Deus. E tentam tirar pessoas da igreja. E tentam tirar pessoas da verdade. Himeneu e Fileto. Então você tem que ficar ligado para fugir de Himeneu e Fileto. Porque o apóstolo Paulo falou para Timóteo: cuidado, hein? Cuidado. Porque você não pode se desviar da verdade. E último versículo para a gente ir para a oração, 19. Aqui você entra, hein? Você sabia que você é autenticado? Você já foi no cartório? Tem que fazer uma cópia autenticada. Pastor Álvaro, cópia autenticada. Pá! Via Rosa no departamento de contabilidade. Puf! Cópia autenticada. Se não for autenticada, não vale nada, hein? Ó. Olha aqui, hein? Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. O fundamento de Deus permanece inabalável. E autenticado com este selo. O Senhor conhece os seus. E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.
Aí ele fala assim, ó, Himeneu e Fileto, né? Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Aplaude o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Amém? Você é preparado. Você é preparada para todo bom serviço.